Olá, eu sou Montanha E eu sou o Ramon. e você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a web cake? E antes de começar o cast de hoje, eu queria agradecer a todos que apoiam financeiramente o Dev na Estrada. Se você está procurando emprego na área de TI, entre em contratado.me. Lá você vai achar seu novo emprego nas melhores empresas, é grátis, é 100% online. Entre lá em contratado.me. Se você está procurando um coach para a sua carreira e recrutamento na área de TI e marketing fora do Brasil, ou mais especificamente no Canadá, entre em vanhack.com, fale lá com o William, que ele vai ajudar muito você a conseguir o seu tão sonhado emprego fora do Brasil. E se você está buscando se especializar mais, entre em alura.com.br, lá tem cursos online de programação, design, mobile e muito mais. alura.com.br. Também quero agradecer a todo mundo que nos apoia financeiramente lá pela plataforma do Apoia-se. Se você não sabe do que eu tô falando, entre lá em apoia-se/Dev na Estrada, você vai ver todas as nossas metas, as recompensas. Hoje já são mais de 80 pessoas que apoiam o nosso projeto financeiramente aqui do Dev na Estrada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Eu sou Montanha e tô aqui com o Ramon. Fala aí, galera. E o nosso convidado de hoje, Felipe Fialho. Fala pessoal, tudo bem? Boa. Então, antes da gente começar o cast, queria agradecer, Felipe, muito obrigado por aceitar nosso convite e participar aqui de um cast conosco. E para quem não te conhece, se apresenta aí pro pessoal. Cara, primeiro que a honra é toda minha. Eu acompanho vocês desde o início. Já escutei vários, mesmo não sendo muito fã de podcast, digamos assim, não escuto muito, mas o de vocês eu acompanho sempre que eu posso. E eu sou Felipe Fialho. Trabalho como desenvolvedor front-end desde 2009. Hoje eu sou organizador do Meetup CSS e trabalho na Filtro Remoto. Boa, cara. Olha aí, mais um remoto aí, hein, cara. Mais um remoto. Mais um remoto aqui. Aí. Vamos, aquela perguntinha básica assim, vamos voltar lá pro passado. Conta pra gente como é que você começou a mexer com um computador ou gostar dessas coisas. Conta pra gente como é que começou aí o Felipe mexer com esse tipo de coisa. Cara, na verdade foi assim, em 2003, acho que na oitava série, eu tive umas aulas de informática em que passaram umas aulas assim de HTML e CSS. Eu não sei por quê, mas rolou isso. E era aquela coisa, assim, tipo, um bloco de notas, tipo, faz um site aí, fundo preto, e coloca uns hiperlinks. Foi uma coisa bem básica. E por algum motivo aquilo me atiçou a curiosidade, eu achei interessante. E aí eu lembro que eu cheguei em casa e na casa do meu tio tinha uns CD-ROMs daqueles bem antigos, do tipo, monte seu próprio site. Vocês lembram disso? Uhum. Então, aí eu peguei um desses CD-ROMs e fiquei seguindo alguns tutoriais, uma coisa bem roots mesmo, assim. O objetivo era, tipo, criar um site de emuladores e ROMs, de GIFs e caveiras, assim, na época. E eu lembro que eu ficava brincando com isso e tudo mais. E a coisa louca é que eu já acessei o site do Maljor logo nessa época, cara, em 2003. Eu lembro que ainda eu tinha internet de escada, e aí eu esperava da meia-noite, por exemplo, baixava os artigos que eu queria ler para aprender e ficava lendo no outro dia, assim, quando eu chegava da escola. Foi basicamente assim que eu tive meu primeiro contato com HTML e CSS especificamente. A geração do pulso único, cara. Mais um cara aí foi criado pelo pulso único. Pois é, cara. Pois é. E aí depois disso eu só voltei a ter contato com front-end, digamos assim, que nem era esse nome, né? Na verdade nem tinha nome especificamente, mas eu acabei o colégio com 16 anos, eu acabei meio cedo e já ingressei em uma faculdade de comunicação web, que era uma faculdade tecnóloga, na verdade, de 2 anos. E eu comecei com 16 anos, então eu era bem novo. E nesse curso, digamos assim, eu voltei a ter contato com tecnologia web, né? E eu tive bastante dificuldade, na verdade, de conseguir emprego assim que eu ingressei na faculdade. Eu só fui conseguir o meu primeiro emprego em 2009 como desenvolvedor. Antes eu trabalhava com telemarketing e outros empregos desse tipo. Porque como eu ainda estava em idade reservista e tudo mais, as empresas tinham um pouco de
preconceito, digamos assim, de me aceitar. Mas acabou tendo um lapso aí entre 2003 e 2007, que foi quando eu comecei minha faculdade. Mas aí eu meio que voltei a mexer com isso e relembrei mais ou menos aquela época das coisas que eu fazia e acabou dando certo, assim, mas foi tudo meio que por acaso, sabe? Tipo, eu realmente não imaginava, assim, que eu trabalharia com isso um dia, tipo, porque eu achava divertido e tudo mais, só que eu não imaginava que era possível ganhar dinheiro com isso e tudo mais. Esse, não preconceito, né, mas essa fase da fase militar aí também, eu lembro que as empresas fazem uma vista grossa, assim, né, porque qualquer coisa você precisa ir pro serviço militar e daí não dá certo. Faltar alguns dias para ir lá participar das coisas e tudo mais, e as empresas realmente, na época, não sei hoje em dia como é que tá, mas eles tinham um pouco de dificuldades de aceitar pessoas nessa fase, né? E então, na verdade, uma coisa que foi boa, em tese, que foi começar esse curso cedo, acabou não sendo tão legal nesse sentido, porque foi realmente bem difícil conseguir a primeira chance. Eu tive que esperar acabar o curso, e aí, tipo, eu acabei ficando até uns meses sem trabalhar, e aí sim eu tive a primeira oportunidade. Cara, eu tenho uma dúvida aqui. Na verdade, é mais um pedido do que uma dúvida. Você poderia falar, oi, eu sou o Goku, por favor? Cara, Oi, sua eu voz sou é o muito Goku, por parecida. Sua voz parece com a do Goku, cara. Do Goku, cara. Você tá falando sério, cara? Que engraçado. Ai, Pô, droga, isso desculpa, é uma honra, cara. Eu vou ver se a galera faz uma Genkidama aí pra mim, alguma coisa assim. Curti. Bom, em 2019, então, você conseguiu seu primeiro emprego com web, foi isso? 2009, no caso. Ai, cara, 2019 não chegou ainda. Não chegou ainda. 2019 eu espero... Desculpa. Mas foi isso. Foi em 2009 minha primeira chance. Foi numa empresa chamada EWTI. Era uma empresa pequena, na verdade. Eles não mexiam com front especificamente. Eles terceirizavam projetos de agências, assim, as agências meio que faziam layouts e tudo mais e passavam para eles desenvolver. E aí eu acabei entrando lá nessa fase. E aí foi legal até porque os desenvolvedores back-end na época eram muito bons de lá. E aí eu tive contato com bastante coisas, especialmente com implementações e tudo mais. E basicamente foi onde eu aprendi mesmo HTML, CSS e jQuery na época, né? Cara, era uma dificuldade, assim, para fazer os layouts que as agências mandavam, assim, uma dificuldade absurda, porque como era terceirizado, basicamente eles faziam qualquer coisa, tipo, não consultavam, mandavam pra gente. E tinha que fazer, sabe? Aconteceu o caso... cara, uma coisa insana, porque quando você trabalha em agência ainda, normalmente você discute com o diretor de arte, com relação ao layout, você muda algumas coisas. Agora, quando você trabalha terceirizado, assim, eu não sei exatamente como é hoje, mas era insano. Aconteceu um caso na época que o gerente de projetos dessa agência que a gente terceirizava serviço ligou para mim falando que ele tinha tirado uma print do PSD, colocado em cima do site e não tava batendo, assim. E, tipo, tava Deus, diferente a print. Insano. E sendo que no PSD cada tela tinha, tipo, o diretor de arte que fez aqueles layouts não seguiu um padrão, assim. Então pensa que tinha, sei lá, 10 PSDs, cada PSD tendo um padrão diferente e eu já tentando colocar padrões desde aquela época, obviamente ficou diferente. E o cara ligou assim, porra, eu tô aqui tirei uma print, joguei em cima do site e não tá rolando, tá totalmente diferente. Tipo, era insano, cara. Eles falavam isso que é Pixel Perfect, né? E tinha que desenvolver em Pixel Perfect e tal. Cara, basicamente isso. Só que mais insano do que isso, né? Porque pensa que os caras não seguiam nem padrões, assim, no sentido de tipo, os PSDs seguiam os mesmos tamanhos de fonte. Cada PSD tinha um tamanho diferente. Parecia que se tivesse 10 PSDs, cada um foi feito por uma pessoa diferente. E o cara queria que eu desenvolvesse aquilo em código, sabe? Era insano, mas foi uma experiência até que boa nesse sentido, porque acabou aprimorando essa minha parte aí de interface, assim, tipo, acho que aconteceu umas paradas tão traumatizantes que eu tento ao máximo me manter fiel ao que o designer queria. Boa. E essa empresa, ela ficava onde, cara? Onde você tava trampando? Que cidade? Era aqui em São Paulo mesmo, só que ficava lá no Vale do Anhangabaú, bem longe da minha casa. Eu lembro que eu pegava 2 conduções para chegar lá, até 3, eu não lembro exatamente agora.
e era quase umas 2 horas, assim, para chegar. Em dia de trânsito, eu chegava a demorar 3, 4 horas para ir e voltar. Era bem longe. Mas foi uma primeira oportunidade, assim, foi a empresa que abriu as portas para mim. Sou grato até hoje por isso, porque realmente eu acho que no nosso mercado o principal problema é você ter a primeira oportunidade, assim, porque você não tem normalmente um portfólio. Naquela época, especificamente, não tinha o GitHub ainda, não tinha nada assim muito consolidado em que você pudesse participar de projetos de terceiro para mostrar seu trabalho e tudo mais. Então, era muito difícil alguém chegar e resolver te contratar sem você ter uma experiência antes. E eles me deram essa primeira oportunidade, foi bem legal, assim, conheci muita gente bacana. E aí, em 2011, depois de quase 2 anos lá, eu mudei para Trend, que é uma agência mesmo, fica, aliás, ali na Berrini, aqui em São Paulo também, onde eu fiquei entre 2011 e 2014. Eu saí de lá no finalzinho de 2014. Boa, hein? E quando você foi pra lá, nessa agência, foi lá que você cresceu? Você acha que foi lá que você cresceu mais? Ou nessa outra empresa você já acha que você cresceu um certo nível, sei lá, de junior para pleno, para sênior, não sei? Ou você acha, qual empresa você acha que você deu mais um salto, assim? Qual dessas duas? Cara, essa é uma pergunta muito boa. Quando eu mudei para Trend, eu acredito que eu ainda era júnior, assim. Eu não acho que eu estivesse em nenhum nível pleno. E quando eu entrei na Trend em 2011, eu acredito que eu ainda demorei, assim, mais um ano, em 2012 só, para conseguir ter uma noção do que nossa profissão é. Assim, do quanto que a gente precisa se esforçar, estudar e tudo mais para conseguir desenvolver profissionalmente. Na verdade, eu acho que teve um fator específico que fez eu evoluir assim, drasticamente, mudar mesmo minha concepção sobre tudo, que, bom, eu já falei isso para eles pessoalmente várias vezes, eu acho que eu até enchi o saco de tanto que eu toco nesse assunto, mas em 2012 eu tinha acabado de ir morar sozinho, meus pais se mudaram para Americana e eu acabei ficando aqui em São Paulo. Então eu estava numa fase meio complicada, assim que você começa a morar sozinho, é uma mudança muito drástica na sua vida, e aí você começa a pensar em meios de contornar as situações que você passa, digamos assim, né? E coincidiu de eu participar do Front Sampa de 2012, e no final do Front Sampa teve uma palestra que eu acredito que tenha sido uma das palestras, aliás, mais assim, mais importantes assim da história do desenvolvimento front-end aqui do Brasil. Que foi aquela palestra. Pode falar foda. Pode falar foda, maravilha. Pode falar foda. Foi a palestra mais foda que eu vi na minha vida mesmo, e ela mudou realmente minha carreira, que foi aquela palestra do Zeno e do Bernard, chamada Não Faça Freelas. Cara, eu lembro que eu tava lá, assim, assistindo, foi o tema surpresa, e aí eles começaram a falar, cara, mostrar um monte de projeto que eles estavam fazendo, open source, e mostrar realmente o quanto que é importante você brincar, assim, você gostar do que você está fazendo. Nossa, e aí eu lembro que o Bernard, inclusive, mostrou um Cartman que eu tinha feito um pouco antes desse Front Sampa, que eu tinha feito um Cartman inspirado no Homer dele. Ele mostrou lá pro pessoal e pediu para mim levantar e tudo mais, assim. E aquilo foi incrível mesmo, assim, mudou totalmente minha concepção da profissão. Aí eu lembro que a partir daquilo eu cheguei em casa, assim, tipo, já maravilhado mesmo com tudo que eu tinha visto, e resolvi focar muito, assim, mesmo em projetos open source, estudar para valer mesmo, para desenvolver profissionalmente. E depois de estudar e desenvolver mesmo, eu comecei a imaginar o quanto que é importante voltar isso para a comunidade, né? Ou seja, você meio que estuda, evolui com ela, depois você retorna para ela através de projetos, de artigos e entre outras coisas. Pô, cara, e você falou que você ficou nessa agência até 2014, certo? Isso, foi no final de 2014, exatamente. Que aí foi onde você entrou, onde você está agora. Isso, eu não fui muito, vocês percebem, de mudar de trabalho, assim. Eu gosto de fazer projetos a longo prazo, digamos. Eu curto esse conceito. Só que aí o que aconteceu foi que final de 2013 eu já estava imaginando
que rumos que eu gostaria de dar para minha carreira. E começou a me dar uma certa vontade de testar trabalho home office. Eu via isso como uma coisa que talvez fosse interessante para mim, e era uma coisa que eu fiquei na cabeça. Coincidentemente, no meio de 2014, a Filtro, que é essa empresa que eu tô agora, entrou em contato comigo para mim fazer alguns freelas para eles. Eu nunca fui de fazer freelas, especialmente depois dessa palestra aí do Bernardo e do Zeno, mas eu vi isso como uma boa oportunidade, porque eu senti que dali podia acontecer de eu ficar full time. E então eu meio que comecei a trabalhar lá de noite com os freelas e na trend à tarde, assim. Então meio que eu ficava nas duas agências. Assim, eu chegava em casa, já ligava o computador para tocar os freelas até de madrugada. Então foram 6 meses insanos mesmo, entre o final, assim, foi entre o meio de 2014 e o final de 2014 foi esse período. E eu lembro que bem nessa época surgiu ainda o Meetup CSS para cuidar. Então, cara, foi surreal mesmo, assim, o tanto de coisa que eu tava fazendo ao mesmo tempo. Mas acabou dando tudo certo. Realmente houve essa chamada, digamos assim, para mim ficar full time. E aí, no começo de 2015, eu entrei na Filtro, onde eu tô até agora. Gosto cada vez mais do trabalho home office. Me dá uma certa liberdade, assim, de tocar meus projetos, tanto open source, quanto meus projetos mesmo pessoais, como aprender inglês, entre outras coisas, e eu pretendo continuar assim ainda por um tempo, viu? Você falou sobre o Meetup CSS, fala um pouco como é que surgiu esse projeto, cara, e o que é o Meetup CSS, pra quem não sabe? Cara, o Meetup CSS é um mundo à parte, assim, na minha vida também. Ainda em 2014, eu fui num meetup de Angular. Meetup, eu acho que todo mundo que deve estar escutando conhece, eu imagino, que basicamente você reúne grupos, assim, de alguma coisa. E aí eu fui no meetup de Angular, que o Ciro Nunes estava organizando aqui em São Paulo. E aí depois desse meetup, a gente foi num bar lá perto. O meetup foi lá no Google, aliás. E a gente foi no bar, e eu tinha criado também em 2014 um projeto chamado CSS Components, que era um monte de componente mesmo, assim, carrossel, modal, collapse, vários componentes desenvolvidos só com CSS, nada de JavaScript. E aí eu comecei a mostrar para o pessoal lá no bar, falar que esse projeto que eu desenvolvi. E aí eu vi que o pessoal ficou assim, tipo, o pessoal adorou o projeto e ficava perguntando, e a gente começou a discutir sobre CSS, melhores práticas. E aí eu virei, assim, eu acho que foi pro William Grazel. Se ele tá escutando aí, ele vai lembrar. Era ele e outro William, que era um William que trabalhava no Scoop. O William, ai meu Deus, fugiu o nome dele agora. Me desculpa, o outro William. Mas enfim, a gente tava lá e aí eu virei pra eles e falei, cara, não tem nenhum meetup desses aqui de CSS. Aí a gente procurou assim e viu que não tinha mesmo, cara. Aí eu cheguei em casa, assim, meio bêbado. Na verdade, nem meio bêbado, eu tava bem bêbado mesmo. Cheguei em casa, liguei o computador, dei mais uma conferida, assim, se não tinha realmente meetup de CSS aqui em São Paulo. Eu confirmei que não tinha. Cara, eu não pestagnejei, criei o evento, coloquei o Fabeng para administrar, não perguntei se ele queria, se era uma boa para ele. Eu lembro que eu já falava com ele há um tempo, assim, pelo Skype e tudo mais. E eu achava ele bem profissional, assim, um cara sério. E aí eu coloquei ele para administrar junto comigo e foi isso. Comecei a divulgar. Aí no outro dia, acho que o Fabinho viu lá as notificações, as coisas avisando assim, você agora é administrador do Meetup CSS. E aí eu já tinha feito um monte de share aí nas redes sociais, citando o nome dele e o caramba. E aí ele acabou entrando nessa. Não teve ninguém como falar que não, entendeu? O cara não ficou com muita escolha, né, mano? Não ficou com muita escolha, né? O nome dele já tava lá, cara. Aliás, essa é uma boa. Se você quiser colocar alguém pra tocar um projeto com você, coloca, aí você começa a compartilhar com o nome dele junto. Que aí depois já era, o cara não tem como não participar, entendeu? Ele vai ter que tocar o projeto. Aí depois disso é história, né, cara? O Meetup acabou crescendo. Hoje a gente tá aí com, acho que 1.300 membros, até um pouco mais que isso. A gente já teve algumas edições épicas aí, como no Google, durante a Front-End Week aqui em São Paulo. Pô, cara, uma coisa que me deixa muito, assim, feliz com relação ao Meetup é o fato dele ter meio que ajudado a criar outros meetups aqui em São Paulo.
Você analisa, por exemplo, que o Front UX, que o Matt toca com o Gui, eles se conheceram numa edição do Meetup CSS, que os dois palestraram juntos e começaram a trocar ideia, e aí surgiu o Front UX, que hoje eu acho que é um dos maiores meetups do mundo, cara. E é um evento, e é do caralho, assim, vários meetups surgiram depois do nosso, e então acaba que praticamente toda semana tem evento aqui em São Paulo. Esses eventos são gratuitos, ajuda a agregar a galera fora do ambiente virtual, que eu acho bem importante, assim, o pessoal se reunir mesmo fora desse meio virtual, e ajuda a criar realmente esse valor de comunidade, assim, sabe? Boa. Cara, eu queria só voltar um pouquinho no que você falou ali atrás, que eu acho que é bacana ressaltar, que você falou que você tem uma cultura de pensar em projetos e coisas a longo prazo. Isso eu achei muito da hora, cara, porque... você vê, hoje em dia, mano, cada vez mais gente, tipo, o cara é macaco, mano, vai, tipo, de uma empresa pra outra, é sem limite, o importante é crescer, é júnior, pleno, sênior, master, ninja, e é nóis, cara. Então, eu achei bacana comentar isso, porque a galera hoje tá meio sem limites. E uma coisa que eu queria te perguntar, mano, logo que você entrou na Filtros, foi quando você começou a trampar remoto, né? Sim. Como é que foi a sua experiência, cara? Tipo, quando você começou... De começar a trabalhar remoto? De começar a trabalhar remoto. Tipo, full remoto, entendeu? Como foi o começo disso? Como você se adaptou? Essa mudança de trabalhar alocado para o remoto. Isso, exatamente. Fala um pouco da sua experiência, de como foi. Eu acho que, se eu não me engano, você tem até um artigo falando disso, né? Como que foi a sua experiência. Eu escrevi esse artigo depois de uns 6 meses que eu estava trabalhando remoto. Foi assim, na verdade, eu lembro que a Trend, durante a Copa do Mundo de 2014, começou durante os jogos e tudo mais, estava dando essa oportunidade de a gente trabalhar remoto durante alguns dias para poder fugir do trânsito e tal. E aí eu lembro que eu estava adorando, assim, eu me sentia muito mais produtivo. Porque eu sempre fui muito focado, mesmo dentro das empresas, assim. Sempre acabava nem vendo o que estava acontecendo, assim, às vezes, porque eu ficava muito focado no que eu estava fazendo. E eu percebi que quando eu estava em casa, eu ficava ainda mais focado, assim, talvez sem distrações, sem nada assim para tirar minha atenção. E aí eu vi que talvez eu tivesse perfil para isso. E aí eu imaginei que seria uma boa para mim, assim, fazer uma mudança desse tipo. E quando eu comecei a trabalhar remoto, eu me mudei primeiro, foi a primeira coisa que eu fiz, porque eu morava num lugar, assim, que não era adequado, imagino, para esse tipo de trabalho, porque era uma casa mais simples, assim, não tinha muita iluminação. E aí, logo que eu tive esse convite para trabalhar na Filtro, eu já aluguei um apartamento que, assim, com uma sacada e tudo mais, porque eu acho que é super importante você poder dar essa refrescada, digamos assim. E aí, cara, assim, desde o primeiro dia, eu acho que eu fiquei totalmente habituado, para ser sincero. Eu não senti dificuldade nenhuma, não perco o foco. Eu acho que eu nunca tive nenhuma dificuldade nesse sentido, assim, de eu ver a cama ali, de ver a TV e querer, tipo, ir assistir alguma série, fazer alguma coisa do tipo. Eu tenho bem claro na minha cabeça que durante das 9 da manhã às 6 da tarde, ou durante 8 horas do dia, eu tô trabalhando, assim. Então, vez ou outra eu tenho que resolver alguma coisa, eu comunico com o pessoal, mas eu consigo manter um foco muito grande, assim, no período que eu tô trabalhando. E a única coisa que eu imaginei que talvez fosse me deixar um pouco, assim, incomodado, era porque na hora do almoço, ou quando a gente descia lá na Trend, por exemplo, para tomar um café, alguma coisa, esse contato mesmo, assim, mais diário com as pessoas, digamos assim, né? Especialmente com outros desenvolvedores. Eu fiquei com um pouco de receio de ficar meio que, com a palavra, meio assim, estagnado profissionalmente, e também de perder um pouco desse contato com outras pessoas no dia a dia. Só que acontece que foi até um pouco diferente. Como eu não tenho esse contato direto, acabou que eu fui inventando outros meios de contornar isso. Primeiro eu comecei a participar mais de eventos, assim, eu tento ir em bastante eventos, meetups principalmente. Segundo que eu comecei até a ver mais meus amigos, assim, durante a semana, de vira e mexe a gente combina de tomar uma cerveja e tudo mais, no fim do dia. E então, tipo, eu acabei contornando um pouco desses problemas que eu poderia ter. Então eu acho que eu não senti dificuldade nenhuma, e eu acho que
foi só vantagens, eu imagino, no meu caso. Eu realmente tenho tempo para conseguir estudar, eu não perco aquele tempo de deslocamento entre a casa e o trabalho, que eu acho muito complicado você perder 2 horas do seu dia, 3 horas, às vezes, se deslocando. Esse tempo poderia estar sendo usado de outra forma. Eu não tenho também aquele problema de quando você, às vezes, trabalha alocado e fica no trânsito. É que eu acho que o trânsito é o principal problema, na verdade. Mas aquele tempo que você chega em casa e aí você quer ligar a TV, por exemplo, para ficar olhando para a TV, sabe? Só para esquecer do trânsito, do estresse que você passou, geralmente, sabe? Então eu também não tenho isso. É complicado, cara. Então, assim, quando eu termino minhas coisas, por exemplo, aqui na Filtro, eu já tô tranquilo, assim, tipo, eu já vou vou estudar inglês, vou pro curso, vou pra academia. Eu não tenho eu não perco muito tempo no meu dia, assim. Então, minhas horas, elas são muito bem utilizadas hoje em dia. Você tocou num assunto interessante, cara. Academia. Não, tô brincando. Você falou do inglês, né? E a gente aqui do Dev na Estrada, a gente sempre toca nesse assunto. Um assunto polêmico aí. Qual a importância do inglês? Eu queria fazer 2 perguntas pra você. Uma, quando que o inglês entrou na sua vida, assim, desde quando você estuda inglês e tem isso em mente de que você precisa disso pra trabalhar e pra, sei lá, se comunicar melhor? E como que você usa isso hoje no seu dia a dia? O quanto é difícil ou fácil? Como que é? Então, cara, eu nunca dei muita importância para inglês quando eu era mais novo, assim. Então, eu posso dizer que eu não aprendi praticamente nada na época da escola. E toda a base que eu tinha de inglês era de jogos e de trabalho mesmo, assim, lendo artigos, as propriedades as classes que a gente usa. Então, eu sempre tive, assim, bastante conhecimento no quesito de palavras, sempre conheci muitas palavras, mas nunca soube regras ou me comunicar em inglês. E eu comecei a ver uma importância muito grande de aprender inglês quando eu fui para Nova York passear lá em 2014 e, tipo, várias situações assim que eu não conseguia me comunicar, não conseguia entender. Só que eu não tinha tempo, literalmente, para chegar da viagem e começar a fazer inglês. E talvez eu não tivesse nem muito ânimo naquela época. Aí, 2014 foi muito corrido, como eu já contei para vocês. Eu estava envolvido com muitos eventos, muitos projetos e vários trabalhos. E então não tinha tempo e nem saco para conseguir ter mais uma atividade que era o inglês. Quando acabou essa fase conturbada e entrou 2015, eu quis ter um ano mais sabático, assim, digamos, um ano mais tranquilo. Então eu não quis me ocupar com nenhuma atividade extra fora meu trabalho e alguns artigos, algumas coisas que eu faço open source. Só esse ano que eu já, no meio do ano passado, eu já tinha colocado como meta que esse ano eu ia focar no inglês e aprender inglês. E aí eu estava em dúvida, inclusive, se eu fazia um curso físico ou um curso online. Acabou que eu preferi fazer físico, primeiro porque como eu trabalho remoto, é uma oportunidade para sair de casa mesmo, uma oportunidade para ver outras pessoas. E segundo, porque, assim, para você conseguir realmente falar, sabe? Ter outras pessoas para você conversar em inglês e eu achei que fosse uma melhor escolha. E aí eu comecei a focar mesmo em inglês só esse ano. Eu acho que eu já dei uma evoluída. Tenho uma dificuldade grande aí de listening ainda. Eu acho que deve ser a maior dificuldade de muita gente, inclusive. Mas eu tô melhorando aos poucos e eu tenho até uma pauta meio polêmica, assim. Que eu acho que o inglês é tão importante quanto qualquer linguagem de programação, cara. É tão importante quanto qualquer outra coisa que você aprenda. Porque não dá pra você... Não dá, cara, pra você evoluir profissionalmente sem inglês. Muitas das pessoas que a gente conversa aqui no podcast, eles falam a mesma coisa, assim. Eles falam que você tá pensando em aprender Ruby, você tá pensando em aprender não sei o quê. Mas se você não tem inglês primeiro, aprenda o inglês primeiro. Ela é tão importante quanto você aprender ou evoluir uma nova linguagem, sabe? É o que a maioria dos profissionais falam mesmo. Eu não tenho dúvida disso, até porque, se você analisar, o mundo está cada vez mais globalizado. Tem uma tendência muito grande de você começar a trabalhar com pessoas de outros países, de pessoas com outras culturas, e em 90% dos casos, a língua mãe vai ser o inglês. Então, se você está fazendo um projeto open source, você vai conversar em inglês com pessoas de outros países.
Se você quer uma oportunidade lá fora, você vai ter que aprender inglês. Se você quer trabalhar remoto, você tem que aprender inglês. Se você, para qualquer coisa praticamente que você vai querer fazer no sentido de evolução profissional, o inglês vai ser importante. Então, ele é tão importante quanto qualquer outra linguagem. Boa, cara. Você comentou sobre os seus projetos open source aí. Você falou do Meetup CSS, que é bem bacana, um meetup super bacana aí. Quem tá em São Paulo tem edições sempre. E também tem um outro projeto que a gente viu aqui que você faz parte, que é o Frontend BR, cara. Você quer falar um pouco dele? Cara, eu quero, hein? Frontend BR é algo que me deixa realmente muito orgulhoso, assim, de ter participado dessa iniciativa. Surgiu meio que por acaso. Na verdade, eu sempre participei muito desses grupos de Facebook, principalmente. Eu era bem ativo nesses grupos, participava bastante de discussões e tudo mais. E aí, com o tempo, meio que a galera foi parando de participar e tudo mais. E eu observei que tudo que a gente tinha feito nesse período, tudo que a gente tinha discutido, debatido, assim, coisas épicas realmente, com debates em alto nível, tudo aquilo acabou. A gente não consegue acessar, a gente não consegue pesquisar. O Facebook não escala, né, cara? O Facebook é um lugar fechado, assim, e isso sempre me incomodou muito. E aí eu percebi que o pessoal tava meio órfão de um lugar para debater mesmo, assim, um lugar para poder debater sobre assuntos ligados ao nosso dia a dia. A gente tem esses monte de meetup rolando, especialmente aqui em São Paulo, mas a gente também precisa de um lugar desses no ambiente virtual. Tem algumas iniciativas legais no Slack, entre outros lugares, só que elas também são fechadas, né? Você não consegue escalar dentro do Slack. E aí eu pensei, puta, cara, eu tenho um projeto chamado Post Mais, que é um projeto que eu meio que fiz faz uns 2 anos, eu acho, e que era basicamente que o pessoal pedia posts, assim. Então, tipo assim, o cara não sabia o que escrever, alguém ia lá e falava assim, eu queria aprender sobre tal coisa. Aí o cara pegava esse post e escrevia sobre. E aí eu percebi que nessas issues, que era tudo à base de issue, já tinha rolado alguns debates bem legais, assim, de tecnologias e tudo mais. E aí me caiu a ficha. Eu falei, porra, por que a gente não cria um ambiente desse no GitHub? Porque o GitHub é uma rede social, o GitHub escala, o GitHub é o lugar que a gente tem que estar no dia a dia, assim. É a rede social que a gente tem que acessar, porque é lá que a gente fica sabendo as novidades, é lá que a gente descobre novos projetos. Então, eu comentei no Twitter, galera, por que a gente não cria lá uma... que eu uso o Twitter pra caramba, assim, viu? Me estranho. Mas eu comentei, pessoal, por que a gente não cria uma organização no GitHub, um repositório, sei lá, em que a gente possa debater assuntos via issues? Aí eu lembro que um monte de gente, assim, respondeu, falando que a ideia era boa, que era, tipo, porque a gente devia fazer mesmo e tal. Aí eu criei uma organização, dei um nome de Frontend BR, assim, tipo, muito folgado, né? Peguei um nome, assim, Frontend BR e coloquei. Mas, assim, a ideia era realmente unir a galera em um lugar específico para debates. E aí eu coloquei o Edu Matos, o Vitor Mendrone, o Daciuk, pessoal assim que é bem ativo na comunidade open source. Você precisava de uma estrela, né? Daí você falou. Eu precisava de uma estrela, aí eu coloquei a estrela maior para ajudar na divulgação do repositório. Estrela mãe, um abraço. Estrela mãe, com certeza. E aí aconteceu que estourou, cara. O projeto foi para os trends lá do GitHub muito rápido. A galera aderiu, muita gente começou a participar, mas teve muita issue já, acho que é coisa de 200 issues, então meio que a gente até fica uns dias sem issues hoje em dia, por causa que não tem muito assunto até para debater, mas os debates que tiveram e continuam tendo são de um nível muito alto, de várias coisas, desde tecnologia até carreira, e o legal dessa organização é que os próprios usuários lá dentro, nas issues, foram dando ideias para o projeto crescer mais. Então eu lembro que em algum momento alguém abriu uma issue comentando que a gente podia ter um outro repositório de vagas. Aí a gente foi lá e criou esse repositório de vagas. Carinho, é que esse repositório de vagas agora tá com quase 500 curtidas, eu acho, stars, né, no caso. E assim, tem empresa de RH, empresas de tudo que é tipo postando vagas lá. E muitas pessoas estão conseguindo emprego através dessa iniciativa, cara. É sensacional. Porque a pessoa meio que debate lá no fórum, a pessoa aprende, consome um monte de informação, depois ela consegue um emprego através do Vagas
e usa essas informações que ela aprendeu na empresa que contratou ela, cara. É uma coisa, assim, absurdamente legal. Uma parada que me deixou muito contente foi sexta-feira passada. Eu fui dar uma consultoria na Trend, na empresa que eu trabalhava, para uma nova funcionária que tinha entrado lá faz pouco tempo. Aí a gente foi conversando e tal, fui mostrando algumas coisas para ela, e aí a gente chegou nesse assunto da org Frontend BR, que eu fui mostrar para ela, tipo, que era um lugar legal para ela consultar e tudo mais. E aí não é que ela me fala que ela tinha conseguido um emprego, o que ela tava lá na Trend através do Vagas, cara. Tipo, eu fiquei, assim, sem saber o que falar, assim, foi sensacional. E, então, puta, cara, eu realmente fico muito feliz que essa iniciativa tá ajudando aí algumas pessoas e a comunidade só agradece, assim. Cara, eu quero deixar o meu testemunho também, que a empresa onde eu trabalho, a gente colocou uma vaga lá, no Vagas do Front-End, e a gente recebeu uma galera de contato lá, que viu a vaga lá, a gente publicou e, cara, é bacana mesmo. Então fica meu testemunho, depois a gente combina o valorzinho lá, a gente acerta. Longe disso. Paga uma cerveja pra mim depois lá no próximo meetup que tá valendo. Eu queria comentar também, mano, que o link do Frontend BR a gente deixa lá na nossa seção de comunidades do nosso site, que é um lugar bem legal onde a gente elenca alguns projetos que a gente acha muito maneiro, que merecem uma atenção especial, merecem uma divulgação, então a gente coloca lá. Então, se você quiser ver também, tem um... eu já tinha visto que vocês fazem esse trabalho também de divulgação do nossa organização. E aliás, a gente tem também o Evento, né, cara, que acabou virando até um site, em que tem até uma equipe meio que paralela cuidando desse projeto. Então a gente tem um site lá que é abastecido via JSON. A gente criou lá uma base, aí o pessoal está tomando conta agora. Então é outro repositório que visa tipo, facilitar aí a busca de eventos que estão acontecendo no Brasil e tudo mais. Bacana, bacana. Eu queria também que você comentasse um pouco sobre um outro projeto que eu sei que você faz parte, que eu também faço parte, inclusive, que é do Centro de Treinamento, um esquema de mentoria, que inclusive foi por lá que a gente conseguiu trocar uma ideia hoje pelo Slack do CT. É verdade. Então, eu acho um projeto muito bacana, cara. Como você faz parte lá, se você puder falar um pouquinho dele só pra gente inteirar o pessoal também, acho que seria bacana. Claro, pô, aliás, nossa, a gente faz parte de muitos projetos, né, cara? Isso é muito legal. Eu vou, inclusive, dar dessa questão pro pessoal. Quanto mais projetos, se vocês conseguirem participar, open source, participem mesmo, porque o pessoal precisa de ajuda, precisa de apoio nesses projetos, eles não se tocam sozinhos, assim, sabe? Mas, assim, com relação à mentoria, é uma ideia que surgiu também lá no nosso fórum. O William, ele acabou dando essa... Eu não lembro exatamente como surgiu, mas alguém deu essa hipótese lá de ter um repositório no GitHub em que mentores acham pupilos e pupilos acham mentores. É basicamente isso. Então, você tem uma relação de mentor e pupilo com a pessoa que você está ensinando. E é um projeto que está crescendo, o pessoal já está com... Eu acho que já tem muita gente envolvida, assim, no sentido de pupilos, né? Eu acho que a gente está precisando só de mais mentores. Aos poucos está aumentando, mas eu acho que precisa de mais. Mas é sensacional. Eu tô com meus 3 pupilos, digamos assim. É estranho usar essa palavra pupilo, né? Mas eu também acho, eu confesso que eu acho um pouco. É meio esquisito, mas tudo bem. Eu tô lá com eles, e é super legal. Eu tenho passado algumas tarefas, digamos assim, para eles irem estudando, irem desenvolvendo, e é muito bacana ver o empenho do pessoal para melhorar determinados aspectos, tirar essas dúvidas de forma mais pessoal. Estou participando, por enquanto, com 3, porque realmente eu não tenho realmente tempo para pegar mais gente para ajudar, mas, assim, é uma iniciativa sensacional. Se você que está escutando acha que consegue contribuir de alguma forma sendo mentor, ou até pupilo, caso você tenha dúvidas e tudo mais, uma questão de carreira, entre outras coisas, participa. A gente está precisando de mais gente lá, mas é sensacional essa ideia, mais uma iniciativa que surgiu, que inclusive é até um ponto que eu queria abordar, cara. Tem surgido muitos projetos legais na comunidade open source brasileira, cara. Assim, eu acho que a gente não surgem coisas tão técnicas como surgem no open source de fora, assim, coisas de plugins e tudo mais. Vez ou outra que acontece. Mas eu acho que a gente tem uma questão de integração que tem acontecido na nossa comunidade que é muito legal, assim. Tem surgido diversas iniciativas, assim, com a intenção de integrar as pessoas.
principalmente pessoas que estão começando, com pessoas que são seniors. Então é uma coisa que a gente tem que elogiar, assim, esse interesse das pessoas em integrar. Eu acho isso do caralho, assim. Cara, eu acho realmente que eu acho que é esse o caminho, manja, porque, cara, técnica, você aprende, sabe? Você pratica a técnica e você aprende. Mas tem coisa, cara, que você só consegue absorver e se tornar um profissional melhor se você conviver com outros profissionais diferentes, com pessoas que pensam diferente de você, com pessoas que têm outras opiniões, sabe? Então essa integração eu acho que ela é o principal para você se tornar um profissional melhor, cara. Porque, cara, técnica, sabe? Se você tiver tempo e disposição, a técnica tá aí, cara, você vai aprender, entendeu? Mas às vezes o feeling da área ou de uma pessoa que já tá trampando na área, ou você compartilhar, mesmo que você esteja há muito tempo na área já, você compartilhar os seus, que seja anseios ou medos com outras pessoas e perceber que de repente não é só você que passa por aquelas situações. Então eu acho que isso é fundamental pra gente crescer a comunidade, sabe? Cara, eu sempre tive essa opinião, realmente, tanto que eu sempre gostei muito de talks e palestras, mais nesse sentido de carreira, mais nesse sentido de inspiração, que foi mais ou menos o sentido da talk do Zen e do Bernard, que eu tanto falo. Porque, puta, cara, o que você falou é perfeito. A técnica realmente é algo que você para um pouco, você estuda, você aprende. Mas o que faz você ser um profissional melhor, o que faz você evoluir profissionalmente e evoluir as pessoas ao seu redor, o que é muito importante, é que a profissão cresça como um todo, que todos cresçam juntos, porque só assim a gente consegue melhorias em todos os sentidos na nossa área. O que faz isso acontecer é justamente essa questão de comunidade, assim, é você ter essa interação com outras pessoas, é você ajudar alguém com uma dúvida, é você ser ajudado com uma dúvida. Às vezes, por exemplo, a gente tem esse projeto de mentoria que a gente já comentou, e a gente, tem essa questão aí, mentor e pupilo. Mas não, cara, tipo, hoje a gente tava lá conversando e toda hora alguém compartilha alguma coisa interessante que vai servir para mim, vai servir para o outro. Então, assim, essa questão de integração mesmo, cara. Eu acho que essa é a palavra-chave na nossa comunidade open source hoje em dia. Exatamente, cara. Inclusive, a gente vai deixar os links para tudo isso que a gente comentou aqui embaixo, mano. E eu queria só mandar um abraço pro William aí, cara, que dá um trampo nervoso lá no lance de mentoria também. E então, parabéns pra galera aí pelo projeto. Tamo junto. Boa, parabéns pra todos aí, todos esses projetos, muito bom. Ajudando a comunidade sempre, cara. Então, pra gente finalizar aqui, queria agradecer você de novo, Felipe, por participar aqui do nosso podcast. E eu vi que você, com todos esses projetos que você participa, você acaba ajudando bastante gente e muita gente que está iniciando na área. Então, eu queria que você deixasse esse espaço para você falar o que você quiser e também alguma mensagem para quem está começando agora, qual a mensagem que você quer deixar para essa pessoa que está ouvindo a gente, está gostando, está começando nessa área e está se empolgando cada vez mais. Cara, eu que agradeço de novo aí por ter essa chance de participarem do podcast de vocês, é realmente sensacional. Cara, exatamente assim, eu tenho tentado nos meus artigos, nos meus projetos, melhorar mesmo o nível do front-end do Brasil. É uma coisa até meio ousada, mas é porque eu realmente acho que as profissões crescem quando os profissionais estão com níveis melhores, assim. Então, assim, a nossa profissão tem muito a crescer aqui no Brasil ainda. Essas pessoas, tem muita gente nova entrando na área, muita gente interessada, e a gente tendo essa oportunidade de ajudá-los, de tocar projetos que visam integrar principalmente essas pessoas que estão começando com outras pessoas mais experientes. Eu tô dentro. E uma dica assim, que eu tenho dado para essas pessoas que entram em contato comigo é o seguinte: na verdade é algo que eu já tinha pensado há algum tempo e que eu acho que faz sentido, e as pessoas que usaram essa técnica têm tido resultados, que basicamente é se você não está trabalhando ainda, está com dificuldade de arrumar um primeiro emprego, que é aquele assunto que eu toquei lá no início, que realmente é complicado, participa de projetos open source. E se o cara, às vezes, a pessoa tá sem ideia do que criar, do que fazer, tem 1 milhão de projetos open source legais para ela participar, dela contribuir de alguma forma. E é uma maneira dela aprender, é uma maneira dela evoluir de alguma forma profissionalmente, de chamar a atenção de algumas empresas. E uma dica legal que eu dou nesse sentido é a pessoa estipular prazos para ela mesma.
Então, em vez dela só sentar em frente ao computador e começar a desenvolver o projeto, é ela estipular um tempo que ela vai demorar para entregar, fazer a determinada entrega daquele projeto open source, e tentar cumprir esse prazo, entende? Porque a pessoa fazendo isso, basicamente ela está se colocando próxima ao que ela teria em um ambiente de trabalho. Então, por exemplo, a pessoa estipula que vai demorar 1 hora para fazer determinada tarefa, sentar ali e tentar cumprir. Porque quando ela entrar em uma empresa, ela vai estar muito mais preparada para cumprir prazos e ter responsabilidades do que uma pessoa que não teve esse tipo de costume ainda, entendeu? Eu tenho falado isso e o pessoal tem gostado da ideia. Boa, cara. Legal. Então, cara, queria de novo agradecer você ter aceitado vir falar com a gente aqui, ter disponibilizado o seu tempo. A gente sabe que não é não é fácil, a gente sempre tem um monte de coisa pra fazer, mas, cara, obrigado mesmo por você ter vindo bater um papo com a gente. E é isso aí, cara. Acho que até a próxima. Tamo junto, manos. Valeu, até mais. Abraço.